semana passada, tá bom? Em nome de Jesus. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontrando onde repousar. Então diz, voltarei, mas não encontrando onde repousar, então diz, voltarei para minha casa de onde eu saí, e retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tá bom, querido? Fale com as nossas vidas na noite desse dia. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Pode sentar, meus queridos. Aleluia, Deus. Bem, hoje nós estamos no 4º dia da campanha a favor da família. Só está dando um pouquinho de microfone, tá bom, hein? Só um pouquinho, por favor. Hoje é o 4º dia a favor da família. Durante 2 semanas nós falamos sobre... Só mais um pouquinho, só isso, só mais um pouquinho. Só volume. Irmãos, eu sou surdo, de verdade, vocês não têm noção de como eu não escuto. Às vezes, a gente vai falar sobre isso aí, mas é verdade. Às vezes eu estou dentro do banheiro, a mulher está assim, eu quero! E ela está gritando lá fora e eu não escuto. Na verdade, o que acontece, irmãos? É muitos anos debaixo de caixa de som. Tanto que se vocês não falarem para mim, já falei isso para vocês, se vocês não falarem para mim assim, pastor, tá bom o som aqui, eu vou estar arregaçando aqui, vocês estão aí, não estão, ai meu Deus, está dando microfonia, querido. Mas enfim. Isso, aí, tá. Então vamos lá. Hoje é o 4º dia da campanha a favor da família. E nos 2 primeiros dias da campanha nós falamos sobre lar dividido. Amém? E o quanto Deus quer unir os nossos lares. Porque a palavra do Senhor nos diz, em Mateus 12:25, que todo lar dividido, ele é devastado. A palavra certa que a gente sempre costuma usar é reino subdividido. Amém? Então, todo reino subdividido, ele não prospera. Então, nós falamos aqui, nesses 2 dias, que todo lar, toda casa, toda família, que tem o seu reino dividido, ele não prospera, não subsistirá. Amém? Eu gosto de recapitular sempre aquilo que nós ensinamos, porque quando nós recapitulamos, nós absorvemos novamente aquilo que foi ensinado. Amém? Então falamos que um lar dividido é um lar que não tem quem no centro? Jesus. Quando Jesus não está no centro do nosso lar, o nosso lar já começa errado por aí, já está dividido. Porque nós tiramos aquela questão do ego, tira Jesus do centro e coloca a pastora, coloca os filhos. Aí nós colocamos quem nós achamos que cabe melhor para aquele lugar. Então, se Jesus não estiver no centro do nosso lar, não vai subsistir, não vai permanecer. Falamos também que em um lar, para que o lar permaneça, é melhor você ter paz do que ter razão. Mesmo que às vezes você tenha razão naquilo que você está falando, mas você tem que priorizar uma das duas. Ou você prioriza a paz ou prioriza a razão. Mas eu falei que não pode se priorizar e confundir razão com princípio, né? Princípio ele não se quebra. Se princípio for quebrado, também não adianta você ter paz ou ter razão, nada vai existir. Porque quando se quebra um princípio, se quebra uma ordem de Deus para o nosso lado, não é verdade? Nós falamos também que nós devemos nos posicionar como cristãos. Por quê, pastor? Porque quando nós
queremos que o nosso marido seja convertido, nossa esposa seja convertida, os nossos filhos sejam convertidos, mas nós não somos convertidos, o que acontece? Nós não vamos nos preocupar com a vida deles. Nós não teremos preocupação nenhuma. Então nós temos que partir deste ponto. Se posicionar. Vou convidar, vou chamar, vou insistir. Até o último. Não dá? Então vou orar. Mas perseverar, 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 perseverar. Porque tem gente que convida hoje, vamos para a igreja, amanhã não convida mais. E o diabo não convida, não para de convidar para as coisas ruins da vida. Falamos que nós temos que ser bom exemplo no nosso lar. Escute o que eu vou falar. No lar que nós não somos exemplo nenhum para os nossos filhos, aí é para os pais, não vai subsistir. Com que moral você vai repreender um filho para não beber se você bebe? Com que moral você vai repreender um filho para não xingar, não bater na mãe, não bater no pai, se você o faz? Então, nós temos que ter o quê? Legalidade, ser bom exemplo. Uma coisa interessante. Um dia desses, a minha nora, que é um bandista, tá bom? Era um bandista, ela me ligou para a pastora, falou assim, pede pro, que eles me chamam de Dan, tá? Pede pro Dan orar. Pede pro Dan orar por uma criança lá, não sei. Enfim, por uma criança. A criança estava num estado ruim, enfim. Um bebê. E na hora eu fui tocado pelo Espírito. Ah não, tá bom, vamos orar. Na hora o Espírito falou, agora. Eu estava assistindo alguma coisa lá, acho que é coisa de esporte, que é a única coisa que eu assisto. Estava assistindo, parei o filme e puf, eu e a minha esposa. Olha a coisa interessante. Se não tivesse testemunho, você acha que uma umbandista que tem a sua própria crença religiosa, ela ia ligar para um pastor, para uma pastora para pedir oração? Não, porque não transmite o quê? Credibilidade. Não, vou pedir lá. A avó dela falou assim, pede para o pastor orar. Eu não estou falando isso para me vangloriar não, porque eu sei quem eu sou, sei Jesus. Eu sou pobre, miserável e sou nu. Mas quando Deus está na nossa vida, aí sim nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nação eleita, povo escolhido por Deus, nação santa. Então nós falamos que nós temos também que respeitar a hierarquia dentro do lar. No lar existe uma quê? Uma hierarquia. E essa hierarquia não foi estabelecida pelo Ernesto. E nem por nenhum homem, nem por nenhuma mulher. Foi estabelecida por Deus. No lar existe uma hierarquia. Esse princípio quebrado, não haverá paz. Outra coisa que nós falamos sobre acepção de filhos. Sabe o que é acepção de filhos? Eu gosto mais eles sempre falam, os filhos sempre falam que eu gosto mais do meu mais velho presbítero do que dos outros. Isso é verdade? Não. É que o mais velho, ele é o quê? Ele é o homem, né? E às vezes a gente conversa coisas, né? Claro que não promíscuas, mas as meninas, essa aqui fica, é que gosta mais. Quando eu chego na casa da minha mãe, misericórdia, né? Quando eu chego, minha mãe fala, as minhas irmãs falam assim, ó, que lindo da mãe aí. Aí minha mãe, é de sangue italiano, espanhol, vocês são todos de idiota! Calma, mãe. Mas ela fala que não tem. Às vezes parece que é, mas não é. É a intimidade de falar certas coisas que um tem com o outro. Eu vou chegar na minha filha e vou falar assim, ei, o Santos lá, você viu? Da igreja. Então não é questão de... Mas nós não devemos priorizar um mais que o outro. Porque isso causa o quê? Lembra da casa dividida? Divisão. Falamos também sobre a cumplicidade que tem que haver dentro do lar. Que quando isso acaba, o que acaba? A casa. Se eu não consigo me comunicar com a Verônica, que é a pastora, ela não consegue se comunicar com a minha filha, a gente não se comunica mais dentro da casa. A Bíblia diz que o reino dividido, a casa o quê? Subsiste. Não existe mais. Lembra que eu falei para vocês da Torre de Babel? Lembra? Eu falei? Que era uma grande obra que ia chegar no lugar, não ia chegar ao céu, já falei? Não ia, não sei, nem. Mas eu sei que Deus já chegou e dá um jeito logo. Não é verdade?
Mas como que ele confundiu? Como que ele fez? Confundindo o quê? A comunicação. Meus queridos, se nós tivermos uma comunicação ruim dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, o nosso lar não vai subsistir. A gente tem que falar a mesma língua, mesmo que às vezes existe uma diferença. Veja bem, eu sou paulista, porque nasci no interior de São Paulo, minha esposa é pernambucana, nasceu no interior de Pernambuco, certo? A gente se encontrou, eu já tinha um filho, eu já tinha 2 filhos, ela tinha um filho, ela tinha toda uma criação, sim ou não? Eu tinha uma criação, mais filho que ela na Paraíba, amigo. E a gente tinha uma criação, mas a gente se uniu, sim ou não? Ela já teve os seus relacionamentos antigos, eu tive os meus. A gente se uniu, nós somos amanhã fazemos 22 anos de casado. Temos algumas discordâncias, às vezes temos. Mas eu acho que a gente se concorda muito mais com as coisas do que discorda. Porque aí tem que dar aquela flexibilidade, sabe? Eu vou soltar aqui, né? Falei para ela que ia levar ela para comer um Burger King amanhã, nosso aniversário de casamento. Ela disse, não, compra um sabão em pó. Eu falei, não. Exatamente. Não, mas ela não é, mudei. Até o final do mês, até o final do culto a gente vai com o cachorro quente ali de São Miguel. Na semana passada nós falamos sobre a casa vazia. Então nós fechamos esse assunto, o quê? Sobre casa dividida, sim ou não? Falamos sobre casa vazia. Aí nós já temos esse texto que nós estamos falando agora. Aí ele começa a ficar um pouco mais pesado. Porque nós entendemos que a casa a qual os demônios retornam não é apenas uma casa espiritual, mas é a casa física também. Por quê, pastor? Porque essa casa espiritual aqui habita dentro de uma casa física. Sim ou não? Eu volto para minha casa para dormir. E se eu estiver totalmente atribulado, totalmente cheio de espírito, totalmente cheio de demônio, totalmente cheio de coisas ruins na minha vida, o que eu vou fazer? O que eu vou produzir dentro da minha casa? A mesma discórdia que existe dentro de mim. E consequentemente, o que eu vou fazer? É o efeito boliche. Eu vou derrubando um, derrubando outro, sim ou não? E falei sobre os 7 demônios que a Bíblia acabou de mencionar. A Bíblia fala que ele traz com ele o quê? Mais 7 espíritos. E o último estágio daquela casa será pior do que o primeiro. Amém? Então nós falamos sobre tudo isso. Mas quando tudo isso acontece, pastor? Quando nós tiramos Jesus do centro, do trono do nosso lar. Falamos dos tronos, falamos que os espíritos, os demônios, eles atuam debaixo também de uma hierarquia. Trono, potestade, principado, os arcanjos, vocês sabem que todos eles eram anjos, são anjos caídos. E eles trabalham no quê? Em áreas como país, como cidades, como bairros e dentro de casas. O reino, preste bem atenção, o reino do mal também é organizado. Porque quem testemunha isso é Jesus. Que ele fala, se o reino dele estiver rachado, dividido, então ele não prevalece. Pergunto para você, o reino do diabo ainda existe? Sim ou não? A Bíblia diz que o mundo quer jaz do maligno. Se jaz do maligno, é porque está organizado. Então existe como? Ele começa a trabalhar nas nossas vidas, em determinadas áreas, mas a gente não percebe. Por quê, pastor? Porque a gente está tão habitolado, isso sumiu o som aqui, filha, tão habitolado nas coisas que a gente está vivendo, aí melhorou, tão habitolado, o que acontece? A gente não percebe. Falamos sobre os 7 demônios, falamos de 3, falamos sobre Mamon, é um dos 7 príncipes do inferno, que é o senhor da ganância, da cobiça, da avareza, e o mal que esse demônio causa dentro dos nossos lares. Sim ou não? Falei que o número de divorciados aumentou e que a cada 2 casais, um se separa por quê? Por conta de dinheiro. Porque na vida de muitas pessoas, você vale mais o que tem. O seu valor está aqui, ó.
E não se espante, não se escandalize. Se para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, você também vale o que tem. Por isso que nós temos que derrotar esse mamon que existe nas nossas vidas. A ganância, a avareza, a dureza de coração. E eu falei aqui que não existe segredo para esse espírito. Se você serve a Deus, só existe um jeito: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Por quê, pastor? Porque se você deixar de dar a César o que é de César, vão tomar sua casa, vão tomar seu carro, vão cortar sua luz, vão cortar sua internet, sim ou não? Vão cortar a sua saúde lá, o negócio do convênio, sim ou não? Por isso nós temos, a única coisa ligada à área financeira aqui é só eu sendo fiel a Deus. Malaquias 3:10. Falei também sobre Beelzebul, o demônio da gula, o deus das moscas, que atua no meio da sujeira. Quantos lares totalmente sujos? Eu falei que, de fato, você entra na casa da pessoa, não sabe se está no banheiro ou não sabe se está na cozinha. É uma desorganização danada, e Deus não habita no meio da desorganização. Deus é um Deus organizado, sim ou não? É só você abrir Gênesis, você vai ver que Deus é um Deus organizado. O que ele fez primeiro? Ele fez o homem, sim ou não? Não, porque a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, estava escuro, ninguém estava vendo nada. Se Deus cria o homem, coloca lá, o que ia acontecer com ele? Então o que Deus faz primeiro? Vamos iluminar. Agora está vendo tudo, agora vamos separar a água, os montes, deixa a parte seca aparecer, beleza, apareceu, vamos fazer criar frutos e tal, e no sexto dia, façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. E aí sim, olha a organização, tudo para Deus tem que ser organizado. Imagina uma casa. E aí o diabo ele começa a habitar dentro dessas casas. E eu falei para vocês aqui, um banheiro totalmente sujo, uma louça tipo... Não, Deus não se agrada disso. Olha o que a Bíblia diz. Talvez vocês, quem já leu esse versículo, levanta a mão, tá bom? Seja verdadeiro comigo. Deuteronômio 23:12 diz assim, ó: também terás um lugar fora do arraial. Arraial não é de festa junina não, tá? Arraial aqui, quando fala de arraial, é Arraial dos Santos, onde ficava, certo? As cabanas, né? Dos hebreus. Então terás um lugar fora do arraial, e ali sairás para fora, e entre as suas espadas terá uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, vocês entendem porque o cara vai ter uma pá, e vocês entendem para que eles vão estar assentados. Calma, vocês vão entender. Então você cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu dentro de você. Está dando para vocês entenderem que até para você defecar existia uma ordem dada por Deus? Quando você sair com a espada, saia sempre com uma pazinha, para quando você parar no local e se agachar, e aquilo que está dentro de você sair, você cave aquilo. Olha que coisa linda. Olha agora vamos lá. E cobrirás aquele que saiu dentro de você. Por quê? Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, e para te livrar e entregar os seus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia e volte para trás. Olha que coisa. Alguém já viu esse versículo? Depois vocês vão lá em Deuteronômio, capítulo 23, 12 até o 14. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó: e torne para trás. Ou seja, ande com uma pazinha, ele aconselha o povo, para que quando você fazer as suas necessidades, você enterra. Por quê? Porque o Senhor seu Deus, ele passeia no meio do arraial, para que ele não veja isso e volte para trás. Deus é um Deus muito limpo, muito organizado. Vocês estão entendendo o que a Bíblia diz? Para que ele também não passeie na tua casa e veja uma desorganização danada e Deus saia de lá. Porque Deus não habita no meio da sujeira. E quem que é o Deus das moscas? Beelzebul.
E por último, falando de Lúcifer, um dos 7 príncipes do inferno, é o que encabeça, o que lidera. E aí eu falei sobre a vaidade e a mentira. Falamos que ele é o líder da vaidade, da rebelião do céu, sim ou não? Falei que ficar bonito, passar uma maquiagem, não tem problema nenhum, sim ou não? O que não pode ser o quê? Promíscuo. E para o homem também, mostrei até foto lá, lembra? Que para o homem também, principalmente com o pregador, esse negócio de calça arrochadinha, segura aí. Não dá. Você pode ser vaidoso, cortar o cabelo, ficar bonito, cheiroso, não tem problema nenhum. Só não pode virar um cara o quê? Promíscuo, vulgar, e querer ser acima daquilo que Deus designou você a ser, sim ou não? Falei que ele, Satanás, Lúcifer, é o pai desse século, pai desse tempo. Ele é o pai da mentira. Então não adianta um lar que existe mentiras, um mentindo para o outro, um mentindo para o outro, um mentindo para o outro. Ah, meu irmão, não tem Deus. Deus não entende, porque Deus não trabalha no meio da mentira, meus irmãos. Está entendendo, sim ou não? Então hoje nós vamos continuar falando mais de 4 espíritos, 4 demônios que atuam na nossa família. Lembrando que a campanha é sobre. E eu direto ao assunto. O primeiro demônio que atua na nossa vida, falei que ia falar de 7, falei de 3, hoje vou falar rapidamente de 4. Se preocupa não que 9h30 nós encerramos o culto. O primeiro é um pseudo-deus, é um demônio chamado Banshee. Ele é um espírito que trabalha na briga, na contenda, na gritaria dentro dos lares. Segundo o estudo de demonologia, através de gritos, berro dentro do lar. Segundo a história, toda vez que ele gritava, dentro dos lugares onde ele estava, ele anunciava o quê? Morte. E toda vez que existe gritaria, berro dentro da casa, você está declarando a falência do lar. Os seus gritos eram vistos de quilômetros e quilômetros, esse demônio chamado Banshee. E ele habita nos nossos lares hoje em dia, porque esse demônio habita onde existe o ódio, onde existe a raiva. E uma casa de cristãos, de servos de Deus, pastores, evangelistas, servos, aqueles que assistem, não pode ser uma casa de gritaria, de berro. Eu sempre falo, tenho um medo, não sei se eu sou muito religioso, acho que não sou, não na minha cara de cara de religioso, mas às vezes a gente começa a passar do limite, um fala pro outro, ela fala principalmente, porque minha voz é mais grossa, ela fala baixo, calma, segura. Você imagina, irmã Isabel, alguém chegando, batendo na porta do pastor, e o pastor, eu falo assim, meu Deus do céu, isso é... Acho que nem aqui o pastor mora não. E vai ver, é lá mesmo. É lá que mora o presbítero. É lá que mora o diácono. É lá que mora o obreiro. É lá que mora o líder de departamento. É lá que mora o crente. Quantas casas, meus irmãos, estão desse jeito? Com esses espíritos. Isso é um mal, gente. Um mal que tem que ser combatido. Eu conheço uma família, uma criancinha, que quando você chega perto dele e você começa a levantar a voz, ela começa a chorar desesperada. Criancinha começa a chorar, com medo, assustado. Sabe por quê? Os pais gritam, brigam dentro de casa. A criança está traumatizada. Entende sim ou não? Um lar que tem o Espírito Santo não tem gritaria. É o pai brigando com o filho, é o filho gritando com o pai, a mãe gritando com o filho. Eu fui visitar um lar segunda-feira. Quando eu entrei lá no lar, eu já entrei na casa. Meu Deus! Sai! Jesus, eu quase... Gente, o que é isso?
são cristãos, gente. Uma gritaria, me perdoa, eu tirei o microfone, senão o vizinho vai falar que a gente grita demais. Eu não tirei o microfone. Eu falei, gente do céu. Aí a criança fica assim, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Um gritando com o outro. Aí um grande amigo meu que estava lá, ficava assim, até eu quero sair daqui. Meu Deus do céu, mas uma gritaria, irmão. Tem tudo lá, uma gritaria. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, preste bem atenção, 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que quer dizer sobre o sol? Não se põe o sol sobre a sua ira? Não vai dormir irado. Não vai dormir com briga. Não vai dormir com raiva. Se a pessoa que está lá, se a pessoa que você se desentendeu está na sua casa, peça perdão e seja perdoado. E libere perdão. A Bíblia está dizendo, não dê lugar ao diabo. Porque quando você briga dentro do seu lar, você convida o diabo para estar lhe rodeando. Quando você começa a gritar, berrar, e o que acontece? Você dá lugar ao diabo. Está entendendo? Olha o que a Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavrão. Por cada palavra sua, por cada palavra torpe, sua e minha, que nós dissermos, seremos julgados. Mas por cada palavra abençoada que sair da nossa boca e transformar vidas, principalmente a nossa família nossa, nós seremos justificados. Olha lá, não sai da sua da sua boca a palavra torpe, mas só palavra para promover a edificação, para que as pessoas dêem graças a Deus por aquilo que ouvem de você. Olha lá, não entristeça o Espírito Santo do qual você foi chamado, você foi selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. É isso que nós temos que viver. Nós somos selados. Pastor, eu fui batizado nas águas. Glória a Deus, você foi selado para aquele grande dia. O que não pode haver? O que não pode haver? Gritaria, bagunça. Tinha um irmão, preste bem atenção, tinha um irmão que ele estava numa igreja, 5 quilômetros da igreja. 5 quilômetros da igreja. 3 para ir, 3 para voltar. Aí, conversão, tu está batendo aquele papo, tá, irmão. Mas você mora lá no Carmozina, você está vindo para cá. Aí tem uma igreja pertinho lá, tem, irmão. Mas e aí? É que eu moro no mesmo. É que é lá uma casa de vários cômodos, sabe? Eu moro no mesmo quintal com o pastor e com a pastora. Falei, mas e aí? Misericórdia, eu não vou aqui naquela igreja não, com aqueles pastores lá. Meu irmão, se olhar a cara, misericórdia, eu falei, Jesus, eu morreria de vergonha, irmão. Eu não sou mais santo que vocês não, mas eu tenho uma vergonha danada. O irmão falou assim para mim, olha a frase que ele falou. Ele falou assim, eu quero ser tratado, eu não quero ser estragado. Eu cheguei da Bahia agora. Se eu entrar na igreja desses pastores aí embaixo, eu vou ser estragado, não vou ser tratado. Ele disse bem assim, eu já vi casa de pai de santo mais organizado e mais ele usou essa palavra, mais santo do que a casa dos pastores. Você não vê um grito, você não vê um berro, você não vê nada dentro da casa dos caras. E você vê as crianças brincando, correndo. Mas na casa do pastor é um xingando o outro, um blasfemando contra o outro, um maldiziando o outro. Aí quando chega na igreja, aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo, meu irmão? E por último ele disse isso aqui, ó. O Deus que eles invocam na igreja lá, não é o mesmo Deus que está na casa deles. Você pensou você ouvindo isso aí? De verdade, irmãos. Em nome de Jesus, abre o entendimento. Pensou você ouvindo isso aí? O mesmo Deus que vocês cultuam lá, não é o mesmo Deus que mora na tua casa, não. Gente, tem gente que vive com isso naturalmente. Não, pelo Espírito de Deus, pela infinita misericórdia de Deus. Não, irmãos. Não aceite esse tipo de coisa na sua vida. Escute o que o Espírito de Deus está dizendo, pela infinita misericórdia de Deus.
Não, eu não quero isso. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu não quero dar lugar para o diabo. Eu não quero que o sol se ponha na minha ira. Eu tenho que correr. Segundo o Espírito que nós falaremos nessa noite, em nome de Jesus, preste atenção que agora talvez pegue. Ele é atraído ao seu lar por meio daquilo que você, olha lá, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve. Aquilo que você assiste e aquilo que você ouve. Preste atenção. O que a Bíblia diz, Mateus 22, seus olhos, são a luz do seu corpo. De maneira que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo todo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, e a luz que existe em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? É aquilo que eu vejo, é aquilo que entra pelos meus olhos. Agora aquilo que eu escuto, aquilo que eu ouço. Aquele que pertence a Deus ouve as coisas de Deus, mas aqueles que não pertencem a Deus não ouvem as coisas de Deus. João capítulo 8. Existe um espírito, uma entidade, um demônio que atua só nessa área. É na promiscuidade. E essa deusa é a deusa Diana dos Efésios. E se você trazer para os nossos dias aqui, para fazer essa transfiguração para os nossos dias, esse translatado espiritual para os nossos dias, essa demônia, esse pseudo-deus chama pomba-gira vermelha, da rosa vermelha, que entra na sua casa por meio daquilo que você vê e daquilo que você ouve. Um tempo atrás, eu não sei que aqueles que são mais antigos aí, lembra que na Assembleia de Deus, dos Berenitas e da Deus Amor, não podia ter televisão, vocês lembram disso? Lembra disso? E durante muito tempo a gente falava assim, isso é muito religioso, muita religiosidade, né? Nossa, pelo amor de Deus, de fato, eu acho que sim, é um pouco pesado demais. E durante muito tempo a gente falou assim, o negócio é o seguinte, pregamos isso. O negócio é o seguinte, o problema não é com a televisão, sim ou não? O problema é que o controle está na sua mão, sim ou não? Mas é você que vê, não é verdade? Aquilo que você vai assistir. Se está passando alguma coisa que não agrada o Espírito Santo, você vai tirar. Mas eles não sabiam que ia chegar, sabe o quê? A internet ainda. Porque se eles soubessem, aqueles homens de Deus que foram os pais da igreja, homens como Manuel de Mello, homens como o missionário Davi Miranda, se aqueles homens que tinham aquela visão de televisão, tivesse vivo nos nossos dias hoje, misericórdia, ele proibia o celular, tanto que não existe mais isso no Deus é Amor. Hoje tem até problema na internet. Meus irmãos, prestem atenção. E durante muito tempo a gente teve esse negócio de o controle está na nossa mão. O controle está na nossa mão. O problema na verdade não é a televisão, não é isso, somos nós. Também concordo. Mas, olha, escuta o que eu vou falar. É assustador. É assustador como funciona uma programação de televisão. Você não sabe, mas como funciona uma programação de televisão. Se você parar para observar a Globo ela é oferecida às piores entidades baixas do mundo espiritual. E todo mundo sabe que o rito deles, todos que saíram denunciaram que o rito dentro da Globo é esse. É magia negra forte, pesada. Quando você assiste lá, com todo respeito, um beijo homoafetivo, quando você assiste,
Tudo aquilo que você vê na Globo, a gente acha que aquilo é natural, não é verdade? Ah não, a Globo, ela deu um salto Pode parar. Ainda somos cristãos, ainda somos tradicionais, não tem problema nenhum. Cada um vive a sua vida do jeito que quer. Mas peraí, dentro da minha casa não vai entrar. Eu não quero. Mas para você entrar, você tem que desligar aquilo. Eu não assisto televisão aberta, não sou religioso não. Não assisto TV aberta, eu não assisto. Na minha casa não assiste. Não é porque eu não quero não, porque ninguém gosta. Eu só assisto quando tem futebol. Verônica só assiste porque gosta do bate. Do bate ou do Gotino? Ou do velho que fica fofocando lá o Lombardi? Natália não assiste televisão aberta. Não dá. Quando você olha para o SBT, irmão, vocês não acham. Vocês acham que não, é religiosidade do pastor. Mas o SBT é um cassino. Eu não sei agora para a morte do Bravanel, né? Mas se as filhas vão mudar, porque é um cassino. Era de manhã girando, vai, girando. Daqui a pouco telecena, daqui a pouco vai ter o joguinho do tirinho. Vai ter joguinho que o Pontinho não sei imitar, eu sou horrível. Mas não era assim? É o aviãozinho do dinheiro lá, não era assim? O SBT não. Cassino. Olha, melhorou, hein? Então, agora estão anunciando um cassino legalizado. É um jogo, irmãos. Telecena. Aqui, né? Aí você fala assim, não, a Globo não dá, mas a SBT é só jogo. Vou para Record tá indo bem. Liga na Fazenda. Assiste 4 programas da Fazenda. Assisti 5, que eu gosto do Zé Love. Misericórdia. Parecia um demônio lá dentro. Gente, mas na igreja, o canal não é evangélico. Entende isso? A Band a gente nem sabe o que passa lá, né? É o neto, pelo amor de Deus, tá na coisa. A gente não sabe o que acontece na Band. No outro lado, no outro lado, acho que é melhor a cultura, só a cultura, né? Que passa na galera do comunismo, e gosta daquele negócio dele. Né? Gente, é de fato, de verdade. Televisão, filme de terror, irmão, olha pra mim, isso, de verdade. Agora é sério. Só me responde uma coisa. Para quem é consagrado filme de terror, fala pra mim. Para quem é consagrado filme de terror? Jesus, estou fazendo agora Jason. Estou fazendo agora o massacre da Serra Elétrica do Senhor. Sim ou não? É para consagrar para Jesus o filme de terror? Pergunto para você, meu irmão. A novela é consagrada para Jesus? A novela da Record tem uns negócios lá. Pelo amor de Deus, me ajuda, vai. Conta a história rápida lá, mas não faça aquilo. Pergunto para você em nome de Jesus, meu irmão. Olha que interessante. Vocês já assistiram um filme para mim é o melhor ator de todos os tempos, Al Pacino? Aliás, parece um presbítero Marco. Você lembra o Pacino, meu presbítero? Já não sabe que tá com ele, tá igual, tá surdo igual ele. O Al Pacino, ele não faz filme com cena sexual, não faz. Ele falou que ele fez um filme uma vez e parecia um filme de pornografia. Ele falou assim, eu nunca mais faço isso na minha vida. E nunca mais fez um filme. Para mim, o melhor ator de todos os tempos, para mim, o melhor ator negro de todos os tempos é o Denzel Washington. Ele é umas coisas que ele pediu, falou assim, vocês podem me chamar para qualquer filme, mas eu não quero cena de lascívia, eu não quero cena de beijo, porque meus lábios pertencem à minha esposa. O cara é top. Fizeram o quê? Verá se tem filme no cena de sexo com o filho dele? Tem, ele bateu uns 15 com a mão assim. Ele mata os caras com uma mão só, para eles te sigam, né? A gente vai tentar fazer aquilo. Não. Meus irmãos, prestem atenção. Pornografia na internet. Sabe como que as pessoas hoje, os jovens
aprende hoje a cantar funk, é pela televisão aberta? Hã? Não toca funk na televisão aberta. Silvio Santos, não vai. É por meio do quê? Da internet. É aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos. Para que nós vamos assistir coisa que vai entristecer o Espírito Santo? Para que eu vou assistir uma coisa? Agora, música. Preste bem atenção agora. Olha o que a Bíblia diz em nome de Jesus. 28:9 de Provérbios. O que desvia os seus ouvidos da lei do Senhor. Aqueles que desviam os seus ouvidos da vontade de Deus, das coisas de Deus, até as suas orações serão abomináveis. Olha o que diz em Jeremias: meu povo, porém, não me deu ouvidos, continuamente fazem aquilo que querem, ouvem aquilo que querem. Eles não andam, eles retrocedem. Olha o que a Bíblia diz em João 8:47: aquele que pertence a Deus ouve as coisas de Deus, os que não pertencem a Deus não ouvem as coisas de Deus. Assistir coisas que induzem ao pecado, ouvir músicas que induzem ao pecado, que não louvam a Deus, traz para as nossas vidas espíritos que não são de Deus. Ah, pastor, mas na minha casa às vezes toca. Não tem problema nenhum, não, irmão. De repente você levou para uma festa, está tocando lá Chitãozinho, Chororó, até às vezes até curto. Fio de cabelo. Até acabei. Acho que eu fico pensando, Deus, aquele fio de cabelo. Mas esse aí não vai pôr. Eu fico ouvindo, não tem problema nenhum. Às vezes até os pastores já foram na casa do meu pai. Sabe que quando está na casa do meu pai lá, qual o gênio lá, irmão? É samba. O velho pega o tampão. Esse negócio não. Ele pega aquele karaokê e fica cantando as músicas dele. Minha mãe também canta as músicas dele. Estou falando da minha casa não. Minha casa, vocês vão ouvir o quê? Louvor. Adoração. Coisas que exaltam a Deus. E se de repente está ouvindo também coisas que não exaltam a Deus, por favor, não ouça coisas que escandalizam. Entende, sim ou não? Se você não está ouvindo coisas que exaltam a Deus, também não ouça coisas que escandalizam. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Aquilo que você olha e aquilo que você ouve dita quem você é para Deus. Dita quem você é para Deus. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre Davi. Quando Saul tinha um espírito sobre a vida dele, dentro dele, o que a Bíblia diz que Saul fazia, que Davi fazia? Cantava para ele e tocava a sua harpa. Isso aqui é harpa. Beleza? Você já ia ser reprovado na mímica. Tocava a sua harpa. Sim ou não? Beleza? Agora eu pergunto para você. O que Davi tocava lá? Para expulsar o demônio de Saul? O sambão? Volta lendo a novela. O sertanejo? Era isso que tocava lá na rádio lá de Davi? Ou no funk? Vai sair do satanás. Vai sair. O que era que tocava lá? O rap? Satanás. Legal. Era isso. A Bíblia diz que o nosso Deus habita onde? A Bíblia diz que o nosso Deus habita onde? Nos louvores do seu povo. A Bíblia diz que eram cantados louvores. A Bíblia diz que quando é entoado louvores, a Bíblia diz que os demônios que tinham na vida de Saul saíam. Está entendendo ou não? Quem você está chamando para dentro do seu lar? Quem você está chamando para dentro do seu lar? Com aquilo que você assiste, aquilo que você ouve. Quem? Acabamos de falar, Daiane, a deusa da promiscuidade dos Efésios, a pombagira da rosa vermelha, aquele que induz o homem à promiscuidade e enxergar as coisas na madrugada, as músicas que não são de Deus, que falam do quê? Porque o samba era só de cachorro. Samba era só de corno, da mulher que largou. O sertanejo é só a cachaça que bebe, o cara que sobe, a cachaça que bebe, o cara que sobe. O funk é a mesma coisa, não precisa nem falar. E o rap é a mesma coisa. Nasci pobre,
eu estou lascado, nasci na favela. É isso que está trazendo para a sua vida, para a sua casa, pular de servo de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 17, é a Bíblia que diz, meu Ernesto, não peço para que tires do mundo, mas livre do mal. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Se vocês não são do mundo, por que você vai viver uma vida ouvindo coisa que não é do mundo, não é de Deus? Ah, pastor, porque eu estou mais para lá do que para cá. Quando a trombeta soar, você vai saber se você está mais lá do que para cá. Porque Deus vai vir aqui, ó. A Bíblia diz que os anjos sairão de uma ponta até outra procurando aqueles que têm o selo do Senhor. Se você foi separado para Deus um dia, você pertence a Deus até hoje. A não ser que você negue a Jesus e diz: Jesus, eu não te quero mais. Se você não fizer isso com seus lábios, você pertence a Deus ainda. É propriedade exclusiva do Espírito de Deus. Meu irmão, eu tenho que correr. Em nome de Jesus. Eu só quero terminar. O próximo demônio que nós vamos falar é sobre... O nome dele é Asmodeus. Asmodeus é o que provoca divórcio. Divórcio no meio das pessoas. Escute. As brechas que existem no nosso casamento, no nosso relacionamento, agora é para casal, que eu estou falando. Não vou me aprofundar muito, porque quarta-feira o pastor vai pregar sobre isso. As brechas têm que ser tampadas, porque tem demônio querendo acabar com a sua vida. A primeira família destruída da história, sabe onde foi? Foi lá no Éden. A primeira família destruída foi lá no Éden. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque deixaram entrar na casa, na família, quem não pertencia à família. Marido, tem gente aqui, ó, na esposa, ó. Vigia, 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 assim diz o Senhor. Vigia. Assim como foi que a serpente está assim, ó, jogando coisa dentro da cabeça. Mulher, também existem pessoas aqui, ó, no marido. Vigia. Não deixe pessoas entrarem dentro da sua casa. Pessoas que não é bem-vinda para você. E outra, mulher, relate os seus problemas ao seu marido. Relate os seus problemas ao seu marido. Sabe qual foi o erro de Eva? Ah? Ela guardou para ela. Ela guardou para ela. Tudo que estava acontecendo. E depois está bom estourando para Adão. E Adão onde estava? Eu sempre digo isso. Adão onde estava? Estava preocupado com outras coisas e não se preocupou com a esposa. E a primeira família foi destruída. Sabe o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Um filho matou o outro. E a humanidade virou o que virou. E termina agora, em nome de Jesus. Porque dependendo da sua resposta, quem você está chamando para o seu lar? Lembra que eu fiz essa pergunta? Quem você está chamando para o seu lar? Quem você está chamando para o seu lar? Naquilo que você ouve, naquilo que você assiste, naquilo que... Quem? Quem está imperando no seu lar, na sua casa? Jesus está lá no centro? Agora eu termino. Você, dependendo da sua resposta, de quem depende dos fins, você está chamando para dentro do seu lar, você vai saber para quem pertence a sua família. Você está entendendo? Vou repetir, porque eu sei que é meio doloroso. E eu não esqueço que Deus falou comigo antes de falar com vocês. Quem você está chamando para o seu lar, por meio daquilo que você ouve, as suas atitudes, a sua... Nossa, é quem está dominando a sua casa hoje. A bebida? Zé Pelintra? Quem? Palavrão? Promiscuidade? As coisas que os olhos
vê e os ouvidos escutam, pomba gira, Diana. Quem está chamando para sua casa? O dinheiro, eu só quero dinheiro, mamon. A sujeira, Beuzebu, Maria Mulambo. O Asmodeus, o divórcio, eu quero o divórcio. Essa palavra é uma palavra de maldição. Lúcifer, a vaidade, a inveja, a mentira. Banque, o Deus da gritaria, do escândalo. Quem está dominando a sua casa? Quem está dominando a sua casa? A sua casa? A guerra, para ver quem é o melhor dentro do lar. A indiferença com os filhos. O péssimo exemplo para os filhos e o mau testemunho dos filhos para com os pais. A falta de hierarquia no lar. A preferência de um para o outro. A falta do diálogo. Quem está dominando o seu lar? Jesus. A Bíblia diz: se ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureça o vosso coração. Se Deus está falando com você em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Porque a Bíblia diz que a palavra não vem para matar, ela vem para corrigir a nossa vida. Ela é a espada de dois gumes, que ela é viva, ela é eficaz, que penetra entre as medulas, divide a alma, divide o espírito, junta as medulas, junta pensamentos e intenções do coração. Eu quero em nome de Jesus que você reflita nessa palavra e responda para o Espírito Santo. Quem está governando a sua casa hoje? Agora, se for Deus, permaneça. Você está no caminho certo. Agora, se não for, mude. Deus te convida nessa noite para o concerto. Em nome de Jesus. Feche os olhos e curva a sua cabeça. Eu quero orar para você.